preciso fazer um passeio pela história do Brasil para a gente entender que essa nossa exclusão, primeiro, que ela não é da natureza, ela não é natural que as sociedades sejam excludentes, e segundo, ela é reproduzida cotidianamente, não é uma coisa que foi inventada e ficou funcionando sozinha, não. A nossa prática diária produz exclusão em todos os campos. E aí precisa fazer esse passeio das contingências históricas. Na verdade, em vez de falar de inclusão social, eu vou falar como a sociedade brasileira, ela inventou um modelo específico de exclusão e ela reproduz todos os dias essa exclusão, nas suas práticas, todos os dias. Se a gente pensar, quando os invasores chegaram no século XVI, que eles invadiram ali, lá por onde eu moro, ali na Paraíba, que é Pernambuco, primeiro ato excludente nessa relação, nesse encontro entre colonizadores e populações nativas, esse primeiro encontro ele já se dá pela via do assassinato, né, do estupro das índias, né, da morte dos homens, da retirada de crianças por ordens religiosas, retirava as crianças da família para ser criada fora, para não aprender os costumes do pai, para deixar de ser índio. Enfim, esse processo violento que se dá já no início da colonização, ele já implanta um modelo de exclusão. Vende a sua esposa, né? Era esse tipo de relação de trabalho, do trabalho com escravo, é uma relação de pessoas com coisas, né? Então, eu tenho um casal com 3 filhos, aí o meninozinho está malzinho, 14 anos, eu estou apertado, eu pego esse menino de 14 anos e vendo para outra fazenda. Porque ele é uma peça da minha fazenda, como eu vendo uma enxada, como eu vendo hoje um trator, é a mesma coisa. Então, essa relação que a gente construiu como sociedade desde a colônia, ela permanece, por incrível que pareça. Esse é um dos nossos empecilhos e é isso que faz com que a gente continue reproduzindo a exclusão e fazendo eventos para promover a inclusão. Entende? Então, essa compreensão ela é necessária para a gente poder dar um passo adiante dos eventos, para que de fato a gente assuma e reivindique esse lugar de gente. A gente tem que reivindicar ser gente. Eu não quero mínimo, não quero migalhas, eu não quero ser porco para estar comendo lavagem. Eu quero esse lugar de gente, para todo mundo, não só para uma minoria, entende? Quando a gente tiver essa postura política no nosso cotidiano, a gente começa a mudar essa lógica da exclusão para a lógica da inclusão. Continuando aqui meu passeio histórico, quando a corte vem para cá, eles mudam, né, arrancam tudo da Bahia e mudam para o Rio de Janeiro. Leva uma população imensa da Bahia para construir o que hoje é o estado do Rio de Janeiro. Isso aconteceu em 1808. E em 1822, todo mundo sabe, começa uma das... a história do Brasil é uma história de muitas mentiras. É uma mentira atrás da outra, sendo contada e reproduzida e acreditada por muita gente, sobretudo quem não se debruça para estudar mais a sério o que é a história do Brasil. Então, a primeira mentira do Brasil é a de 1822, a primeira grande mentira, que é quando acontece o quê? 1822, 7 de setembro? O que acontece? No Ipiranga, não sei o quê, o cara foi lá, né, e fez a independência. Independência. É o pai, que era o Dom João VI, imperador, e nomeia o filho, Pedro I, como imperador do Brasil. Aí o filho se tornou independente do pai. Olha que coisa linda, né? E o pai volta para Portugal, Napoleão deixou de aperrear lá, ele volta para Portugal, e o filho fica aqui como imperador. Aí, a primeira coisa que eles fazem, a primeira coisa que acontece, você já ouviu falar em dívida externa brasileira, né? Todo mundo ouviu falar, é um assunto normal, passa no jornal, ninguém entende nada, porque a linguagem do economês, a linguagem do juridiquês que é dita na televisão, é para a gente não entender mesmo. Aquela linguagem é uma linguagem excludente. Quem não tem formação em economia, nem em direito, e quiçá, mesmo os que têm, não entende o modo como a notícia é dada. Primeiro que ela é dada em 30 segundinhos com um sorriso bem bonitinho. Aí é uma coisa ruim que está dizendo, mas a mulher está dizendo com um sorriso lindo, bem vestida, de cabelo todo arrumado, e numa linguagem que ninguém entende. É para não entender mesmo. Entende? Aí o que aconteceu em 1822? Havia tido uma confusão gigantesca em Portugal. E para Dom João VI se livrar da ocupação de Napoleão lá em Portugal, ele contraiu uma dívida com a Inglaterra. A Inglaterra organizou, fez articulação política e militar para conter a invasão de Napoleão em Portugal, isso em 1822, né? 1821, 22.
Napoleão recua por conta desse acordo, Portugal torna o Brasil independente, e quem é que vai pagar a conta que Portugal contraiu com a Inglaterra? O Brasil. Foi o acordo com o filho. A gente se torna independente já devendo. Entende? É a nossa história brasileira. Não sei se vocês viram isso. Está nos livros, mas muita gente não fica atento. Está no livro, isso não estou inventando isso, né? Não foi da minha cabeça, não. Tá? Isso está no livro, inclusive, nos livros oficiais de história que distribuem no colégio. Mas as pessoas não percebem esse fenômeno. Então a gente nasce como um império, que é quando surge o nome Brasil como império, nasce devendo à Inglaterra.